Muito bem, sejam bem-vindos. Eu sou Luiz Ladeira, professor de português aqui do IDEG desde 2019, professor de português para o CACD desde 2007 e professor de português em geral desde o século passado. É, bom, ah, a gente está tendo esses encontros nessa semana do Passe Livre aqui do IDEG para apresentar os professores, né, as metodologias, convidá-los a participar da nossa programação de cursos e treinamentos. E algumas matérias estão começando agora, né? Acho que história, né? Está começando agora, então tiveram algumas aulas é, é, ao vivo, aulas novas. No caso de português, a gente já está com os trabalhos teóricos e de exercícios em andamento, né? Então, de qualquer maneira, como todo esse trabalho é gravado e todo o suporte meu, didático, de resposta de dúvidas, de a correção dos exercícios é contínuo, não tem nenhum problema você começar agora, né? Apesar de que a gente já está, como eu disse, em andamento. As aulas iniciais, né, especialmente do curso teórico, essa aula inicial está disponível, tá? Ah, no, Está disponível na plataforma aqui também do IDEG, você pode assistir a essa aula inicial, tá? É, e, bom, é, eu vou apresentar para vocês, resumidamente aqui, o que eu considero mais relevante da preparação para português e o que você tem de específico, de especial comigo aqui no IDEG que justifique, né, uma opção pelos trabalhos que eu ofereço aqui. É, Como a maior parte das disciplinas do CACD, português também se divide em duas fases. A primeira fase, né, é uma preparação mais objetiva, quer dizer, é uma prova objetiva, exige uma preparação teórica muito consistente, e a segunda fase é uma redação. O título que se deu para essa live aqui, né, enfim, com o qual eu concordei também de qualquer maneira, mas eu achei interessante para a gente conversar, foi, agora eu não estou achando aqui, mas alguma coisa como da teoria à redação, né? E eu queria conversar um pouquinho sobre isso, da teoria à redação, como se né, fossem coisas diferentes. E não são, né? A preparação para a primeira fase te dá um suporte importantíssimo, absolutamente essencial para a segunda também, né, para a redação. E a redação, a capacidade de fazer, de elaborar uma redação dentro dos padrões que a prova exige, ela também passa por uma formação teórica específica de redação, né? Então, às vezes a gente tem aquela impressão assim, ah, não, eu sempre escrevi bem, sempre me dei bem na redação na escola, não, vou me sair bem na prova do CACD. É complicado, claro que ajuda, lógico, né? Quem sempre foi mal em redação tem um percurso maior, né, para trilhar a até estar preparado dentro do nível que a banca exige. Mas não basta ter escrito bem, ter tirado notas boas na escola, enfim, gostar de escrever, isso obviamente é uma parte importante do processo, mas existe também uma teoria, né, e o desenvolvimento de algumas habilidades práticas fundamentadas nessa teoria, que são fundamentais na redação. Então, eu vou apresentar para vocês quatro trabalhos, tá, que a gente faz aqui no IDEG, e que são
parte, né, dessa formação e são todos complementares. O primeiro trabalho tem a ver com a formação teórica específica para a prova objetiva, para o TPS, né, para a prova da primeira fase. Então, ele envolve a formação teórica completa, e essa formação teórica completa é muito importante porque, especialmente com as mudanças de banca, né? Saiu o Sebrasp, entrou o IADES, ficou aí uns anos, fez um trabalho péssimo. Voltou no ano passado o Sebrasp e a gente imagina que isso deva se manter aí por algum tempo. E o que tem de importante nisso, né? O IADES vinha principalmente nas duas últimas provas que ele fez, que essa banca fez, vinha dando para a prova um tom muito interpretativo, com algumas coisas gramaticais de descrição sintática ainda, né? Mas um tom muito que de alguma forma se assemelha um pouco a uma tendência do Enem, a uma configuração, né, de pressupostos do texto, enfim, que é interessante, que faz parte, mas mal feito, fica um negócio meio que não avalia realmente uma preparação mais bem feita, né? E a volta do Sebrasp, a última prova, deixa claro que a gente tem alguns conteúdos recorrentes, alguns raciocínios interpretativos que vão aparecer sempre, apesar de que também, né, no TPS já há muito tempo, né, a banca, tanto a banca, né, mais ligada ao pessoal do Rio Branco mesmo, quanto o próprio CESP, vem há bastante tempo dando para a prova um caráter interpretativo muito forte. Mas quando se trata do Sebrasp, esse caráter interpretativo é quase sempre vinculado a uma noção gramatical muito consistente. Então, outro erro comum é achar que você pode confiar apenas na sua capacidade de ser um bom leitor para fazer a prova. Isso também não funciona muito bem. Algumas provas, sim, por exemplo, a prova de 2011 foi uma prova que gente que não estudou nada de gramática, mas era bom leitor, acabou se saindo bem. Tinha muita informação gramatical, mas a informação estava certa. Então, o cara fala, isso aqui deve estar certo, né? E na prova seguinte, por exemplo, foi o contrário, um monte de informação gramatical que tinha coisas erradas. Então, dependendo da prova, pode ser que funcione, mas de maneira geral, para uma preparação segura para o concurso, não basta se ser um bom leitor, né? E numa prova do Sebrasp, que é o que a gente espera para esse ano também, para os próximos, é mais importante ainda, mais evidente ainda essa relação. Quer dizer, todos os itens de interpretação, todos é exagero, mas uma boa parte dos itens de interpretação tem conteúdos gramaticais embutidos, né? O CESP está tão exagerado, o Sebrasp está tão exagerado nisso que agora, em vez de botar o número da linha, né, eles têm indicado o período. Quer dizer, você ainda precisa conhecer o conceito de período. Isso aí tá uma confusão também, porque de vez em quando eles contam um período, uma coisa que não é tecnicamente período, né? Vamos deixar para lá. Mas nas questões de interpretação tem sempre, quase sempre, alguma informaçãozinha de teoria gramatical. E, além disso, né, junto com essa teoria, ou mesmo quando não há teoria gramatical, há também alguma teoria de interpretação. Interpretação não é só você ler. A gente é muito bom como espécie, né, no planeta. A gente evoluiu muito bem para fazer correta interpretação de conversa olho no olho, né? A gente pode achar que não, né? As pessoas não sabem mais, mas a gente é muito bom nisso. Se você for estudar realmente, prestar atenção, né? As pessoas se entendem esplendidamente. Se você pensar no tanto de confusão que pode acontecer, no tanto de ruído que existe, se você conversa frente a frente com alguém, né? A capacidade de perceber as nuances, os subentendidos, a ironia, né? Confiar ou não confiar no que a pessoa está dizendo. A gente é muito bom nisso. Na fala, na escrita, a gente não evoluiu
como espécie, novamente, o suficiente para isso. Então, como a nossa sociedade é toda baseada na escrita e o trabalho do diplomata, o trabalho, né, a preparação para um concurso, a própria prova de concurso, né, ela é toda baseada nessa capacidade de lidar com a comunicação escrita, a gente precisa desenvolver habilidades que não são naturais, por assim dizer, né? Ler e entender um texto não é natural, é um processo aprendido. Então, há conteúdos de interpretação, há estratégias de interpretação que a banca quer que você mostre que sabe fazer, que sabe executar, né? Que possui essas habilidades. Então, mesmo quando as questões não tratam propriamente de gramática e nem têm conceitos gramaticais envolvidos, há raciocínios interpretativos que são esperados ali do candidato e que nos cursos todos, tanto na formação mais teórica quanto nos cursos focados em exercício, a gente tenta desenvolver e consolidar, né? São estratégias, obviamente, que vêm do que você consegue fazer né, tão bem no tete a tete ali do ao vivo, da conversa com outras pessoas, mas que na escrita precisam de mecanismos específicos. Então, quando a gente fala, o brasileiro é muito ruim de interpretação, um tipo específico de interpretação que se cobra na escola, que os concursos exigem, né? E que tem que saber fazer de qualquer maneira. Eu vou aproveitar a presença de vocês aqui e sugerir, se vocês quiserem, ativar o vídeo para eu ver as carinhas de vocês ou falar comigo aqui. Hoje, especialmente, a gente pode falar por voz, né? Quer dizer, vocês podem fazer perguntas se quiserem aqui ativando o áudio. Só me avisem antes, por gentileza, que vão fazer uma pergunta para a gente organizar. Se preferirem por escrito aqui também, fiquem à vontade. A gente vai conversando por aqui. Se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida. Ah, e que mais? Ah, na preparação, portanto, na preparação teórica, a, a gente tem um curso que é muito amplo no quesito carga horária, né? E o curso de formação teórica aqui, de todas as matérias, né? Ele tem realmente uma carga horária, acho que para a maioria das matérias é assim, não sei se tem alguma que é diferente, mas em português segue o padrão da maioria, a gente tem 36 aulas, né? 36 aulas, pô, eu dou aula há muito tempo, e eu nunca fiz um curso que tinha 36 aulas para trabalhar, enfim, o programa, especialmente para concurso, né? Quer dizer, é uma carga horária muito generosa, muito favorável, né? Eu sei que numa sociedade que tem cada vez menos tempo para as coisas, né? A gente, enfim, quer um vídeo rápido no Instagram para aprender a usar a vírgula, mas olha, tá difícil, viu? Tá difícil garantir uma preparação boa. Eu não quero assim jogar tudo fora. Tem coisas interessantes nessa modalidade mais rápida, mas elas exigem, de certa forma, uma base para serem mais bem aproveitadas. Elas ficam no plano da curiosidade. Uma preparação consistente, ela não se faz sem um tempo maior de dedicação ao estudo. Então, assim, uma carga horária ampla, as aulas calmas, né? Vocês vão ver, quem for fazer a formação teórica, vocês vão ver que não tem correria, né? Esse assunto aqui eu tenho que passar rápido porque o programa é enorme. O programa não é enorme, o programa de português é desse tamanho aqui. Você vai ver lá o edital, é sempre a mesma coisa, todos os concursos de português é sempre a mesma coisa, porque, né? E é pequenininho, é pouca coisa, ninguém inventou uma vírgula nova nas últimas décadas. Teve uma reforma ortográfica, então, quer dizer, estou brincando aqui com vocês, mas no sentido de a gente não vai correr, a gente vai com muita calma. Se você vai começar os estudos
Ah, eu era péssimo em gramática, ou eu era até bom, mas faz tempo que eu não estudo nada. Detesto gramática, adoro quando vem aula na ladeira, sempre odiei gramática. Vou fazer esse curso aqui com um gosto ruim na boca, né? E eu acho divertidíssimo como esses alunos, geralmente, ao longo do curso, começam a me escrever: caramba, estou gostando, está funcionando, a coisa está, né? A perspectiva está diferente, enfim, entre outras reações normalmente positivas. Não estou falando isso para me gabar, não. Estou falando isso para vocês confiarem que, mesmo vindo de uma formação deficitária ou traumatizante, né, ou mais ou menos, né, a, o aproveitamento do curso teórico é muito positivo. Por outro lado, muita gente está estudando há um tempão, fez um monte de coisinhas, de exercícios, já fez alguma coisa de formação teórica pela metade, sei lá o quê, né? É, e aproveita muito bem o curso teórico também. Como a gente tem esse tempo de trabalho, como a gente tem calma, e como é sempre a minha intenção que o curso teórico seja um curso completo, ele não é um curso insuficiente. Ah, são 4 trabalhos, quer dizer que se eu fizer só o teórico fica faltando coisa? Não. O curso teórico é um curso completo. Claro que a gente estimula a continuidade do treinamento nos cursos de exercícios, na preparação para a redação, mas o curso teórico é um curso realmente muito aprofundado e muito completo. Então, mesmo para quem tem tempo de estudo, já fez o concurso algumas vezes, já fez curso de exercício, está até se saindo razoavelmente bem na prova de português, mas ainda não está suficiente, o curso teórico também costuma ser muito é, recompensador, é, na medida em que a gente, com esse tempo, com essa calma, a gente pode ir muito a fundo na parte teórica, que não é, de novo, não é uma parte teórica longa, né? De novo, isso é muito importante saber, não é uma parte teórica longa. Ela precisa ser muito bem ah, aplicada. Gramática, especialmente, ela é uma área do conhecimento que, apesar de ela ser, obviamente, ligada a humanas, ela tem um quê de exatas, ela tem um quê de treinamento, né? Então, não adianta você memorizar a definição de sujeito e objeto e complemento nominal, né? Existe um treinamento ali, uma memória muscular da análise sintática, por assim dizer, para fazer uma metáfora aqui, que te acelera o raciocínio. Quando a prova te pede uma análise sintática, você não vai recorrer a não, será que eu memorizei esse negócio aqui? Você vai fazer, né? Claro que isso exige, né, o desenvolvimento dessa, dessas habilidades. Então, isso também na formação teórica a gente faz. E a formação teórica também é acompanhada de muitos exercícios. Então, todas as aulas têm exercícios práticos. Periodicamente a gente faz aulas só de comentário desses exercícios. Ao longo do curso, na programação atual, de vez em quando eu faço uma mudança na programação. Na programação atual, a gente tem 4 grandes listas de revisão também, que vão entrando em momentos específicos do curso e que também, né, fazem parte desse treinamento prático, né? Fora essas listas de revisão, como eu falei, tem lista de exercício em todas as lições, né? Tem várias aulas de comentário de exercício. Então, como eu falei para vocês, é um trabalho completo, tá? Bom, então eu vou fazer o curso teórico e depois me dedicar às outras matérias e dar português por resolvido? Bom, dar português por resolvido, difícil, no sentido de todas as matérias exigem a manutenção, né, desse treinamento. E aí entra o outro trabalho que a gente tem aqui para o TPS, que é o curso de exercícios, que também às vezes muda de nome, atualmente a gente está chamando de CACD na prática, né? E o formato atual dele, que é muito interessante, eu acho que realmente é o melhor que a gente encontrou desde que eu estou trabalhando aqui com o Marcelo Bolzan, que é um trabalho de 16 semanas,
cíclico. Terminar essas 16 semanas, começam outras 16 semanas. Quer dizer, a cada 4 meses, mais ou menos, né, você tem um giro completo pelo edital com exercícios, né? A gente já está na fase final, no quarto final aí desse, desse atual ciclo do CACD na prática, mas de novo, né, tá todo gravado, as aulas de qualquer maneira são gravadas, você pode entrar a qualquer momento, o atendimento das dúvidas, seja pelo nosso grupo online, seja pelo e-mail, também é permanente, então, né, mas você pode entrar também na no próximo ciclo, que deve começar em coisa de um mês. Esse trabalho ele é centrado em exercícios, em listas de exercícios. No comentário desses exercícios, são sempre exercícios muito relevantes dentro da matéria, do projeto, né, de preparação, de revisão. Desculpa. E esses exercícios dão, eles, pelo menos na parte de português, eu organizei dessa maneira, de maneira geral, nas outras matérias isso também está organizado por blocos temáticos, né? Então a gente vai revisando temas, né, que envolvem outros, sempre, porque a prova de português é uma prova. Você pega, por exemplo, uma questão de reescrita, né? Ah, podemos reescrever essa frase dessa forma aqui. Tem vários conteúdos envolvidos ali. Pode ser uma questão de ortografia, pode ter pontuação, pode ter crase, pode ter alguma quebra sintática, pode ter um problema de coesão, pode ser um problema de interpretação, a reescrita não manteve consistência com as ideias do texto. Então, quer dizer, e pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Então, é difícil na prova de português você falar, esse assunto aqui é sobre concordância verbal. Claro, a gente faz isso, eu divido, né, os exercícios por temas naturalmente, mas geralmente tem mais de um tema, né, na questão. Então, é uma questão sobre concordância verbal, mas envolve alguma coisa que exige outros recursos de análise sintática. Então, nesse curso de revisão, a gente também vai pelos blocos, desse curso de exercícios, melhor dizendo, a gente também vai fazendo a revisão pelos blocos temáticos, mas toda lista e toda aula traz à tona assuntos diversos do edital. A ideia é sempre passar pelo edital inteiro. E a ideia é, naturalmente, que esse curso de exercício seja feito se você já tiver uma formação teórica razoavelmente consistente, que você fez por conta própria, que você trouxe da escola, que você fez com outro professor. Se não, convido a fazer com a gente aqui, né? No curso teórico também. Enfim, é uma complementaridade, né, muito importante dessa formação teórica com a aplicação nos exercícios. Porque uma coisa fundamental da preparação para um concurso, e isso eu vou falar assim, isso vale para todas as matérias. Se você tem um professor que não sabe disso, procura outro. Aqui no IDEG todos nós sabemos disso. A preparação para uma prova não é só a preparação do conteúdo, é a preparação para como lidar com o item da prova, né? E isso em português tem uma importância absurda. Em português e inglês, nas provas de idiomas, isso tem uma importância absurda. Porque, de novo, você tem uma parte teórica que é restrita, que é pequena, se você, né? Mas você tem uma vastidão do conteúdo que está envolvido nessa parte teórica, ou que está envolvido em como lidar com essa parte teórica, que é infinito. Por exemplo, numa prova de idioma, a banca espera que você conheça o sentido de todas as palavras daquele idioma. Qualquer palavra, né? Então, aparece lá no programa, né? Significação vocabular. Mas de qual vocábulo? Qualquer um, todo no dicionário inteiro, né? Você tem que saber o sentido de todas as palavras. Claro que isso é impossível. O professor não sabe o sentido de todas as palavras que existem no mundo, né? Então, você tem que ter digamos assim, me fugiu a palavra agora, né? Uma amplitude de conhecimento vocabular muito boa, muito bem trabalhada, enfim, ao longo, né, de um processo de estudos que
não é de uma hora para outra também, né? Você não vai abrir, a Fernanda me sugeriu o repertório aqui, excelente, Fernanda, um repertório, aí tá vendo a gente falando de significação, vocabulário, o professor ficou sem palavras aqui, né? Quanto mais amplo esse repertório for, mas isso leva tempo, você não vai, bom, significação, vocabulário, então vamos lá, vou pegar o dicionário aqui, letra A, vamos começar, como diria Gabriel Pensador na década de 90. Não, não é assim que você vai estudar significação vocabular. É, mas envolve a consulta ao dicionário, envolve você ter a disciplina de consultar o dicionário. Eu estou falando isso pelo seguinte: quando você vai interpretar um texto numa prova de português, de inglês, né, uma prova de idioma objetiva, você, para interpretar corretamente um texto, você precisa não só do reconhecimento do sentido das palavras que estão nesse texto, mas do conhecimento de mundo a que esse texto faz referência. E os textos podem fazer referência a qualquer coisa. Qualquer coisa. Você vai para a prova de português, os textos não vão ser sobre questões gramaticais. Até podem ser, mas é só de vez em quando. Também não vão ser sobre questões diplomáticas e de política internacional. Podem ser também, mas é só de vez em quando que isso acontece, né? Na última prova, por exemplo, a gente tem um texto sobre a América Latina, depois um trecho do Lima Barreto, depois a gente tem um texto sobre raças, depois a gente tem um texto sobre comunidades indígenas, depois a gente tem um texto sobre vegetarianos e carnívoros, depois a gente tem um texto sobre o bife na cultura francesa. Às vezes a prova até tem um tema, mas é um tema assim, não é? Todos os textos vão falar de carne, não é isso, né? Tem alguma coisa de cultura, né? Essa prova, por exemplo, tem um pano de fundo que é os textos falam sobre cultura, né? Mas esse é muito pouco, te ajuda muito pouco. O que eu quero dizer é o seguinte, é tão gigantesco o volume de coisas de conhecimentos que uma prova de idioma, e vamos falar especificamente de português, mas de novo, né, serve para outras provas de idiomas, especialmente as do CACD. É tão gigantesco o volume de informações que você precisa acessar e processar ao ler um texto, que você não pode se fiar só nisso. Você não pode achar que isso é suficiente para você responder às questões, né? Você precisa conhecer também quais são as coisas que a banca geralmente mobiliza desse conhecimento infinito que se supõe que o candidato deva ter. Para me fazer mais claro, a banca não vai te perguntar o sentido de qualquer palavra. O cara não vai abrir no dicionário uma palavra mais esdrúxula que ele encontrar, né? Só se a prova for mal feita por uma banquinha vagabunda. Não é o caso do CACD, especialmente sob a condução do SESC. O cara não vai abrir o dicionário, ver a palavra mais esdrúxula do mundo e falar, deixa eu cobrar aqui do... Tem um sentido nas palavras que são cobradas. E quando esse sentido não, digamos assim, extrapola um pouco o que a gente esperaria do edital, você precisa conhecer a maneira como os itens são formulados, né? E o que há de competências e conteúdos, e de competências e conhecimentos que a banca geralmente pede. Então, daí a conhecer assim a forma como o item é escrito quando ele tende a certo, a forma como o item é escrito quando ele tende a errado, a forma como o conteúdo de interpretação que depende de um conhecimento de mundo muito diferente do que está previsto no edital, vai entrar como uma informação certa ou errada no item, né? E aqui eu já, de certa forma, estou dando um spoiler aqui para vocês da resposta, né? De maneira geral, se há um conhecimento muito inesperado, muito diferente do que se espera, né? A partir da leitura do edital, geralmente esse conhecimento é colocado no item como enfeite, e geralmente está certo, né? Então você vai focalizar em outras coisas que esse item trouxe e que tem mais aderência ao conteúdo programático propriamente dito. Porque senão você lê e fala, pronto, agora eu tenho que saber latim, né? Tem uma questão na prova de 2015 que o pessoal ficou chateado lá, porque tinha duas expressões em latim que o item falava
que elas eram antitéticas, né? Agora eu tenho que saber latim. Tem uma prova de 2008 que tinha um texto do Mia Couto, aí o item falava do português moçambicano, sobre a diferença do português moçambicano para a forma brasileira. Aí lá, pronto, agora eu tenho que saber português moçambicano. Tem não, não tem não. Essas informações estão ali como enfeite e você vai considerar o contexto em que elas foram inseridas e comparar com o que você tem que saber do edital, que é a língua portuguesa, né? Então, ter esse entendimento do que é possível ser cobrado, de como isso é cobrado, de como entra no item, é fundamental, tá? É fundamental. E isso a gente acaba tendo mais tempo de fazer no curso de exercícios, tá? No curso teórico, a gente tem que desenvolver as competências todas, tanto de entendimento do item quanto de conteúdo propriamente, as habilidades de análise sintática e os conceitos de interpretação de texto, e o tempo de resolução de exercícios acaba é, convidando a gente, né, a uma reflexão mais sobre os conteúdos mesmo. Mas mesmo no curso teórico, essas coisas do treinamento para a prova mesmo já vão entrando. Por isso que eu falo que o curso teórico é um curso completo e suficiente, mas no curso de exercício a gente não só tem a chance de revisar esses conteúdos, como a gente consegue enfatizar mais essa cancha, sabe? Os jovens ainda usam a palavra cancha, né? Essa manha, esse, né, saber fazer, né, a, a questão, né? Não só dominar o conteúdo, mas saber fazer a questão. E essa, modéstia à parte, é uma habilidade que eu tenho para mim, que eu uso, que eu usei ao longo da minha vida, né? Quando fiz concurso, quando dei aula, é, por conta da minha formação, né, enfim, da minha proximidade com o Sebrasp. Eu fui aluno da UNB, eu conheci os professores que começaram ali o trabalho, que era ainda o CESP, né, fazia parte dos treinamentos, das pesquisas que eles faziam de botar os professores para fazer a prova numa sala, conversar, o próprio cara que fez a questão passeando ali para saber o que a gente tinha achado da questão, o que ele tinha querido dizer, não sei o quê. Eu fiz parte disso, então eu tive um privilégio nesse sentido de, desde os primeiros anos, antes mesmo de eu começar a dar aula, já olhar para a prova não só com a bagagem de conhecimento, que eu ainda tinha pouco quando comecei a dar aula, menos do que, obviamente, eu tenho hoje, né? Mas também a refletir sobre a formulação da questão, a lógica da prova, a coerência necessária entre a questão e o conteúdo programático, né? Que no caso de uma prova de idioma é diferente de uma prova de, sei lá, de direito, de política internacional, que tem seus problemas também, que tem suas especificidades que precisam saber ser feitas. Mas numa prova de idioma isso é assim, tão importante quanto o conteúdo. É, no mínimo, tão importante quanto o conteúdo. Saber fazer a prova, tá? Saber fazer a prova. Às vezes você pode pegar um gênio da, sei lá, você pega o Evanildo Bechara e bota para fazer a prova do CESP, né? Do Sebrasp, a prova do CACD, é possível que ele não vá tão bem assim, né? O gramático que... Eu vou botar um pôster do Bechara bem aqui para vocês saberem o tanto que eu venero aquele homem, né? Mas eu não sei se ele iria bem na prova. Não é garantido, né? A prova não é a prova para formar gramáticos. A banca não quer um gramático. E essa é a primeira coisa. O que a banca quer? A banca quer um gramático? Agora o Rio Branco está com dificuldade de, de vírgulas, vamos contratar especialistas em gramática, né? Não é uma prova para um cargo generalista, como o de diplomacia, e que envolve vírgulas, né? Então, o que eu quero dizer é que a formação teórica passa pelos pontos do edital, pelas competências em análise sintática, em investigação propriamente linguística, em objetivos conteúdos de interpretação de texto, que a gente tem aquela ilusão de, a interpretação de texto é muito subjetivo. Pode ser no mundo,
Na prova não tem como ser, a banca, a prova não tem como ser subjetiva, a prova é objetiva. As questões de interpretação são questões de interpretação objetiva, né? Ah, o Drummond uma vez fez uma prova do vestibular da UFMG sobre um poema dele e errou tudo, quer dizer que essas provas são mal feitas. Não, isso já aconteceu, tem uma entrevista do Drummond falando isso. Não sabia responder nada lá sobre o poema dele. Por quê? Porque a leitura, se eu pego um livro do Drummond, deito na cama e abro para ler um poema, eu vou viajar o quanto eu quiser, ninguém tem nada com isso. Mas se o examinador pega um poema do Drummond e bota na prova, ele só pode extrair dali e cobrar na prova as coisas que podem ser percebidas de maneira igual por todo mundo, se a pessoa tiver as competências necessárias. Então não tem questão subjetiva, a interpretação é subjetiva. Não é. Não é. Na prova, não é. Se for, é porque a questão foi mal formulada, a questão vai ser anulada, provavelmente. Ou então, não, né? A gente tem que lidar com esses problemas da prova também, né? A banca faz uma questão mal formulada, a gente recorre dizendo que a questão está ambígua, e a banca vira a cara para e a gente que se vire, né? Isso acontece. Acontece com o Sebrasp, acontece com o IADES, acontece com qualquer banca, é uma pena, né? Às vezes tem injustiças aí. Mas não é para as injustiças que a gente vai se preparar, né? A gente vai se preparar para as questões bem formuladas. As injustiças a gente não tem como controlar, não tem como, enfim, né? Se não tem como guiar, nortear o nosso estudo por essas injustiças, né? É, então, fica para o TPS, né, para formação, para preparação para a prova objetiva, ficam perfeitamente sintonizados e complementarmente suficientes esses dois trabalhos, né? A formação teórica no ciclo atual do teórico que está em andamento, né? As aulas são sempre novas, tá? Não tem reaproveitamento de curso aqui no IDEG, não, né? Tem algumas aulas que a gente chama de macroaulas, né? Ou em outros cursos a gente chama de aulas revisionais, que formam uma biblioteca que a gente vai disponibilizando também ao longo de alguns dos cursos para revisar alguns assuntos que são, enfim, cruciais e tal. Aí, às vezes, essas aulas estão já gravadas, mas, por exemplo, no curso teórico, das 36, 28 são aulas novas, que eu sempre gravo, né? E normalmente com a participação dos alunos ao vivo, para quem quiser e tal. Então, nesse curso teórico, agora a gente está na aula 15, se não me engano, segunda-feira vai ser a aula 16 das 36, né? Então, a gente está na primeira metade ainda, mas você, de novo, é só entrar, tá? É só entrar, da aula 1 em diante. A aula 1 é de graça, é só assistir aí na semana do passe livre ou fora dela, enfim, e ver se, enfim, fala o seu coração e depois seguir normalmente. Ah, eu estou atrasado. Não existe atrasado, né? Atrasado é se o curso fechar e você não tiver terminado ainda, aí você perdeu alguma coisa. Mas como não, isso não está no horizonte, né? Vai tranquilamente aí, me manda um e-mail. Ah, Ladeira, eu estou com uma dúvida aqui na aula 1, manda, né? Eu estou sempre à disposição. Então pode, né, quem não está fazendo, né, um curso aqui com a gente ainda, fica o convite para entrar nessa turma do teórico que já está em andamento, mas ela é perfeitamente acompanhável, por assim dizer, né, desde o início pelas gravações. É, a, e o curso de exercícios, o CACD na prática, que é esse giro pelo edital a cada 16 semanas, como eu falei para vocês, tá no último mês, provavelmente. Acho que até início de março esse ciclo deve ser concluído. Então, se você quiser fazer também a mesma coisa, né, pode começar. Se quiser entrar no próximo ciclo de 16 semanas, inclusive, eu não sei se todos os professores vão fazer isso, mas eu vou fazer isso, que é renovar todos não, porque eu gosto muito de repetir exercício, é uma coisa que eu vou buzinar muito na sua orelha. Repetir exercício é fundamental, especialmente se o exercício é selecionado por semelhança com, né, o fraseado,
a ordem dos raciocínios, né? E como cai no TPS. Então, a gente repete muito exercício, sim. Mas eu sempre vou renovar nesses ciclos do CACD na prática, eu sempre vou fazer uma renovação importante dos itens. Então, se você quiser ficar fazendo também, né? Não vão ser as mesmas aulas, não vão ser as mesmas listas, apesar de que, sim, especialmente os itens de CACD, eles voltam sempre à discussão e é super relevante que alguns desses itens você tenha, assim, quase memorizados, sabe? Eu sei recitar o item da prova de português de 2017, que bom, porque vai cair um parecido na sua prova e você vai fazer assim, ó, responder de imediato. Claro que essa não é a estratégia de. Né? A Ladeira falou que é só decorar os itens e responder por memorização. Não é isso, não, de jeito nenhum. Mas agilizar uma resposta, porque você sabe que aquele conteúdo foi cobrado da mesma maneira numa prova passada, e normalmente numa prova passada recente, né? Te dá uma velocidade na resposta da prova e uma segurança que é muito importante na hora ali do concurso mesmo, né? E a segunda fase? Então, essa é a primeira. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode também sinalizar aqui. A segunda fase exige toda essa formação teórica também. Por quê? Porque você vai ter que interpretar o comando, você vai ter que entender, né, as coisas que você leu, o que você leu, por exemplo, dos textos de apoio para a gente fazer nas análises sintáticas. Isso pode entrar para o seu repertório de citações para redação também. E a correção gramatical. A correção gramatical é fundamental. Você perde ponto, né? A segunda fase, isso eu explico na aula introdutória do nosso acompanhamento de redação. A segunda fase, ela é uma boa parte da nota. Antigamente era metade, agora mudou um pouquinho, fica em torno aí de uns, esqueci os números exatos, um pouco menos da metade. Da nota, você ganha quando você faz a inscrição. Fiz a inscrição, ganhei essa parte da nota aqui. Aí você vai perdendo por cada erro cometido, né? Aí errou uma vírgula, perdeu aqui. Já não é 40%, é 37%, né? Errou mais uma crase, errou mais não sei o quê, errou mais... Não, não. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Que os erros gramaticais, embora a penalidade, né, por erro gramatical tenha diminuído, né, em termos absolutos, né, na quantidade de pontos nos últimos anos, ela chegou a ser 1 ponto por erro, agora depende do número de linhas, mas está na casa de 0,2. Mas, de qualquer maneira, é isso que vai definir a sua nota final em relação aos outros candidatos. Se você errar 10 coisas, mesmo que o desconto seja 0,0001, o outro que errou 5 coisas vai perder só metade disso. Na hora das vagas, é isso que define, né? Então, erros gramaticais de pontuação, de concordância, de regência, de construção de frase, né, na prova na prova da segunda fase, na prova de redação, seja na redação em si, seja no resumo, eles botam você fora das vagas, né? Eles tiram você do, do concurso, né? Da classificação. Você pode até ser aprovado, mas não nas vagas, nem perto das vagas, nem se dobrarem as vagas. Então assim, errar muita coisa de gramática na redação, né, é um, digamos, um, um resultado aí, né, que não pode acontecer. Não tem como passar, virar diplomata, errando um monte de vírgula, errando um monte de acento na redação. Ah, mas o desconto é pequenininho, minha redação ficou interessante. Todas as redações aprovadas vão ficar interessantes e as que vão ser classificadas não vão ter tanto erro de vírgula, tanto erro de crase, tanto erro de... E isso é formação teórica, vírgula não é na intuição, não. De vez em quando tem... vírgula eu vou na intuição. Pode funcionar para boa parte dos casos, mas você vai cometer erros na redação que o outro candidato que estudou a fundamentação teórica da vírgula não vai errar e vai ficar na frente, né? Ele vai ficar na frente. Então,
a formação teórica toda, completinha, bem feita, é muito importante para a segunda fase, tá? Para a segunda fase. E, além disso, na segunda fase, são muito importantes as estratégias específicas de composição textual para essa prova. O edital mudou várias vezes nos últimos anos, a gente não sabe se ele vai se manter como foi em 2024 para os concursos que vêm por aí, mas na última prova o que a gente teve foi uma redação e um resumo. E um resumo difícil de fazer, porque um resumo curto de um texto muito longo, né? A capacidade de síntese que o Sebrasp cobrou na prova de 2024 foi muito mais aguda, muito mais enfática, intensa, do que a síntese que o IADES vinha cobrando nas três, acho que foram três, quatro, acho que foram três provas que o IADES botou resumo, né? Essa do SESC foi muito mais radical, né? A necessidade de concisão, o que torna mais importante o estudo de métodos, né? De composição do resumo. Né? Não é só assim, entendi, agora vou falar aqui com as minhas palavras. Tá, é exatamente isso que o comando pediu, entender o texto e vai falar com as suas palavras. Mas tem técnica por trás disso. E essas técnicas a gente não vê no curso de formação teórica. Tá? Na redação, por exemplo, a composição paragráfica, a distribuição dos tópicos frasais, as estratégias argumentativas, a gente também não vê no curso teórico. Então, para a segunda fase, a gente, além da formação teórica em gramática, que, como eu disse para vocês, garante, né? Garante não, é indispensável, é imprescindível para classificação nas vagas, por conta, né, da segurança na correção gramatical, que é critério fundamental para aprovação. Além disso, que é fundamental, a gente tem também para a segunda fase alguns trabalhos específicos de composição textual. Então, são dois trabalhos que eu faço aqui no IDEG para ajudar vocês a consolidar as competências necessárias para a prova de redação. Um deles se chama Oficina de Redação e Literatura. Ladeira, literatura, nem cai literatura. Olha, não vai nessa não, viu? Tem um pessoal de Instagram aí que fala, a literatura não cai há 20 anos no concurso. A pessoa não tem aberto muito, muito cuidadosamente as últimas provas para falar um negócio desse, não. Além disso, tá, que ao longo dos cursos eu posso mostrar para vocês com mais detalhamento. Claro que não cai literatura como cai no vestibular, por exemplo, né, no Enem, né, que aí tem realmente uma frequência, né, e um maior, né, de questões de literatura, alguns conteúdos sei lá, de metrificação, de poesia, de não sei o quê, que dificilmente vão aparecer na prova do CACD, e a frequência, naturalmente, é muito, muito menor do que numa prova de vestibular ou numa prova específica para professor de português. Isso, claro, né? Mas dizer que não é importante saber literatura para o concurso é uma viagem na maionese que vocês não podem acreditar de jeito nenhum. Se alguém te falar isso, você sorri e vai saindo de fininho, assim. Tá? E além isso para a prova objetiva que eu estou falando. Na redação, além, né, da importância que os conhecimentos de literatura podem ter na prova objetiva, não só de português, mas de história também. Na redação, isso inclusive foi muito interessante que o Sebrasp publicou no padrão de respostas esse ano, uma coisa que eu falo para vocês há décadas, especialmente para esse concurso, mas o CESP escreveu com todas as letras para todo mundo, né, saber. Isto é uma prova de português, não é uma prova de política internacional, não é uma prova de economia, não é uma prova de direito, não é uma prova para você vomitar conteúdo, né? É uma prova para você construir um argumento, escrever um texto interessante, colocar referências interessantes, inclusive eles falam isso, né? O aporte de referências não mencionadas no padrão de respostas acima, mas que tenham consistência, que sejam interessantes, vai ser muito bem-vindo. Quer dizer, não é uma prova de conteúdo, não é uma prova para você mostrar que você decorou o manual de política internacional do Bueno como é o nome do Clodoaldo Bueno e o outro que eu esqueci.
né? Quer dizer, não é isso. É uma prova de português. É uma prova para você mostrar que você consegue entreter o seu leitor durante 70 linhas, o que não é fácil, que não é fácil, né? Ainda mais a gente que está acostumado a tentar buscar algum tipo de atenção em 5 linhas, passou disso, caramba, quem é que vai ler isso tudo, né? Uma mensagem de WhatsApp com mais de 2 linhas, como assim, né? É, então, ah, se exige, mais uma vez, repertório de citações interessantes. E a literatura oferece, para um professor de português, que é quem vai ler a sua prova, né, é muito importante lembrar isso, mais uma vez, contexto, né? A pessoa da banca que vai avaliar a sua prova pode até ser um diplomata, né? Dependendo da formação da banca, de vez em quando tem umas confusões aí, né? Nessa divulgação dos nomes da banca, o cara fala, o único nome da banca é esse cara aqui que gosta de tal assunto. Fica muito preocupado com isso na prova de português, não, tá? Realmente. Nas provas de outras matérias, se o seu professor aqui do IDEG disser que é para se preocupar com isso, você aqui pode acreditar nele. Mas em português não precisa se preocupar com quem vai ser o professor que está na banca, né? Porque e é de maneira geral que você precisa entender o seguinte: quem vai ler a sua prova, se não é literalmente um professor de português, é alguém que, apesar de formação em outra área, gosta de português, gosta de literatura, gosta, porque senão ele não estava ali, né? Vamos chamar o especialista em comércio exterior para corrigir as redações, não vai acontecer, né? A não ser que o especialista em comércio exterior seja também um apaixonado por Machado de Assis e o tema é... Então, o que eu quero dizer para vocês é que também na formação de segunda fase, é importante você ter referências que sejam interessantes no contexto de uma prova de português. O Sebrasco disse literalmente isso no padrão de respostas desse ano, e não foi novidade nenhuma para mim, a novidade foi eles dizerem, né? Mas não era nada assim que a gente não tenha conversado inúmeras vezes nas várias edições que a gente já teve da oficina de redação e literatura. Então, essa oficina é um trabalho muito prático, envolve um monte de escritas e reescritas e treinamentos e exemplificações e correções, a gente vai fazendo as correções junto, né? Durante a aula é um trabalho muito, muito, muito legal. Todo mundo que faz me relata assim, não só gostar né, de acompanhar as aulas e o trabalho, mas de melhorar demais a redação. E eu vou vendo isso, né, à medida que vocês vão enviando as redações ao longo da semana. Geralmente o trabalho da oficina tem 12 semanas. Ao longo dessas 12 semanas é notório o desempenho, né, a qualidade melhorada dos textos de vocês. Então, é um trabalho muito, muito, muito legal, de novo, para todos os níveis. Eu estou começando, nunca escrevi uma lista de compras, mas, ou então, já fiz a prova várias vezes, mas ainda não estou, né, com o aproveitamento que está me botando realmente nas vagas. A oficina funciona perfeitamente, mais ainda do que o curso teórico, ela funciona perfeitamente para todos esses é, diferentes alunos, né, de bagagem, de treinamento, de histórias variadas aí, tá? Normalmente a oficina é alguns meses antes da gente ter notícias aí do CACD, então é provável que a gente tenha ainda nesse semestre a nossa edição da oficina de redação e literatura, tá? Fica aí o convite para vocês ficarem atentos para poderem participar. E um outro trabalho, e esse trabalho é permanente, tá? A gente, por diversos motivos, tem um tempo que ele não está funcionando, mas ele está voltando agora, é o REDAC. REDAC é o acompanhamento individual de redação. É um trabalho que não tem aulas, ele tem uma aula introdutória só para vocês conhecerem, ela é muito importante, mas é uma aula, 1 hora e pouquinho, introdutória, que você assiste uma vez só, né? E que apresenta o projeto e como eu quero que vocês escrevam. E o restante desse acompanhamento é feito por simulados e correções e encontros individuais. Ele é um acompanhamento individual, né? Então, ele também é feito em ciclos, cada ciclo dura mais ou menos 1 mês e meio, e a gente está começando um ciclo agora. Eu acho que ele começa semana que vem, não sei se o IDEG já fechou a data aí, mas eu tinha sugerido a gente começar dia 17. Então,
Você vai ter acesso a essa aula introdutória, você vai ter acesso a um simulado completo. Eu vou corrigir esse simulado, você vai escrever de novo, eu vou corrigir de novo e a gente vai se encontrar para comentar esse processo. E isso ciclicamente, né? Você vai se inscrevendo, enfim, independentemente aí em cada um desses ciclos. A cada mês e meio você tem esse trabalho completo. O Redac, ele normalmente funciona melhor para um aluno que já tem um pouquinho mais de desenvoltura na escrita, porque ele realmente não envolve teoria, não tem aulas, né? Então é você escrevendo e eu corrigindo e a gente se encontrando para comentar. Mas ele funciona também para quem está numa fase muito inicial, tá? Só é recomendável que se você nunca fez nenhum trabalho de redação voltado para o CACD, não acha que se dá bem na redação, talvez interessante que você prefira, se for para escolher um dos dois, que você prefira inicialmente a oficina, né? E depois passe para o Redac. Mas se isso não é uma opção, por tempo, por dinheiro, por não sei o quê, entra no Redac também. Tá? A gente vai trabalhando e talvez vai ser necessário uma quantidade maior de ciclos, né? Até você atingir uma preparação que você considere mais robusta, né, para a prova, mas funciona muito bem também. Então, como eu estou mostrando para vocês, esses 4 trabalhos, eles não competem um com o outro. Eles são 4 trabalhos muito diferentes, né? E pelo menos um deles de teoria e um deles de redação, você precisa fazer para considerar a sua preparação suficiente para a prova, né? Mas claro que na medida em que o CACD é um concurso anual, o que distingue o CACD de qualquer, né? Qualquer não, tem alguns outros, sei lá, OAB, residência médica, né? Mas é raro, né? Um concurso que seja anual, um concurso em que você possa pensar no longo prazo, como a gente pode pensar no longo prazo em relação ao CACD, e essa preparação de longo prazo é o que nos permite, ou que permite a vocês, fazer um planejamento de continuidade de estudos. E o que se oferece aqui no IDEG, em todas as matérias, eu estou apresentando a parte de português para vocês, mas isso é uma, né, uma orientação claríssima do diretor, do Bolzan, que é um trabalho em que você consiga fazer a formação completa e manter a continuidade nos estudos. Então, o ideal, se considerarmos que você tenha tempo, né, consiga canalizar o investimento financeiro necessário para isso e tal, o ideal é fazer a formação teórica completa, fazer os ciclos de exercícios, né, que são nessa modalidade do CACD na prática. A cada 4 meses você faz um giro inteiro pelo edital, então você pode fazer um agora, aí acontece o concurso, pode ser que você não passe, porque é normal, o mais normal é não passar, tá, gente? Eu sinto muito. O mais normal no concurso é não passar, tá? Então, se você fizer a sua preparação bem feita, estudar e não passar, esse é o normal, tá? Aí você continua estudando. Aí você faz o concurso seguinte, aí a chance de não passar já diminui bastante, né? Mas pode ser também. Aí você faz o quê? Você continua estudando, entendeu? A história dos diplomatas aprovados, se vocês forem conversar, forem ouvir, né? Muitos são, inclusive, muitos dos nossos professores foram, né, candidatos ao concurso, passaram, outros não, né? Ah, a, a, a história é normalmente essa, né? Estudei muitos anos até passar, né? E eu não conheço nenhum, deve ter alguns, claro, sempre tem, mas eu não conheço nenhum que se arrependeu. Pô, eu devia ter estudado para outra coisa, sabe? Fiquei 3 anos estudando, agora eu estou aqui diplomata nesse país aqui, não sei. Eu não conheço nenhum, eu não tive nenhum relato assim. Nenhum relato assim. Todo mundo achou que valeu a pena estudar 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Eu espero que não seja necessário esse tempo todo para vocês, né?
uma preparação de 2 anos, de 3 anos, costuma te colocar, uma preparação bem feita de 2, 3 anos, costuma te colocar em condições de competitividade muito, muito, muito boas, né? Mas, claro que pode acontecer, né? Tem gente que estuda muito, faz a prova e não passa. Acaba que desiste, vai fazer outra coisa. Mas muitos que se dedicam, que, né, investem esse tempo e passam realmente com a calma necessária, com a paciência, com a dedicação necessária, né? Esses 2 anos, esses 3 anos, às vezes 4, às vezes 5, são aprovados, viram diplomatas, não estão arrependidos de terem investido esse tempo todo, não ficaram velhos para a carreira, não abandonaram os sonhos da juventude em nome de um negócio que não valeu a pena. Um ou outro talvez se arrependa, sei lá, mas realmente, como eu falei para vocês, não é esse o retorno, né, que a gente costuma ouvir. Então, nesse sentido, né, você escalonando essa preparação, né, bom, estou começando, curso teórico é o mais evidente, né, a oficina de redação e literatura é o mais evidente também para começar a preparar para a segunda fase. Você não vai começar a se preparar para a segunda fase depois que passar no TPS, não, tá? Isso é um erro, né? Isso é um erro. Você vai começar se preparar para a segunda fase e agora. O concurso é primeira e segunda fase. Inclusive, no edital passado foi tudo em menos de 2 meses, né? Acho que nem isso. Quer dizer, não tem nem tempo, né, para você pensar em fui bem no TPS, vou começar a fazer um curso de redação aqui. Não é isso? Não faz isso não, tá? A preparação é integral desde agora. E é isso. Eu convido vocês a participar de alguns, todos esses trabalhos. Agora, nos próximos meses, nos próximos anos, se você está começando, né, a sua preparação, é um projeto de alguns anos, né? Isso é normal. Se você passar no primeiro ano que você estudar, é anormal. A gente conhece casos assim. Eu tive alguns alunos que, né, tiveram essa aprovação muito agilizada, mas é muito improvável, né? Não é para você ir para a preparação contando com isso, não. É para contar com um tempo maior de dedicação. E espero estar aqui para acompanhá-los e ajudá-los nesse processo. E fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, se quiserem abrir o áudio para falar alguma coisa, se tiverem alguma dúvida. Se vocês não tiverem dúvida nenhuma, ou, enfim, não surgiu, ou estão assistindo a essa live gravada é um conceito muito engraçado. Vocês podem me escrever por e-mail, tá? Eu sou um velho millennial que gosta muito de e-mail. Então, é, vocês podem me escrever estou botando no chat aqui, ladeiraportuguês@proton.me, ladeiraportuguês@proton.me, tá? Então, fiquem à vontade também para mandar dúvidas sobre isso que a gente conversou hoje, né? Por lá. E é isso. Se não há nenhuma pergunta de vocês que estão ao vivo aqui, tudo bem então? Bom, agradeço demais a participação de vocês, tá? Prazer conhecê-los e espero encontrá-las nos trabalhos aí. Obrigado, Fernanda, pela mensagem, pela companhia aqui. Obrigado, Maria Eduarda. Bom ver vocês e a gente vai conversando nos próximos passos aí dessa missão de vocês. Obrigado, gente. Boa sexta, bom fim de semana a todos e espero que tenham
gostado. Tchau, tchau. Valeu.